Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula passada sobre terminologia envolvendo controle microbiano, eu tô deixando o card aqui em cima para quem não viu. Eu comentei que uma das formas utilizadas para esterilização é o calor. Na aula de hoje, eu vou mostrar para vocês algumas técnicas muito utilizadas para esterilização que utilizam como base o calor. Para fazer essa aula, eu me baseei novamente na referência Microbiologia de Tortora, 12ª edição. Então, bora começar nossa aula? Antes, já se inscreve aqui no canal e deixa seu like aqui no vídeo. Bom, como eu já venho comentando, o calor ele é uma técnica de esterilização muito utilizada para diferentes fins. Ela é utilizada, por exemplo, na preservação de alimentos enlatados, bem como para esterilizar meios de cultura e também vidrarias de laboratório. Mas como que o calor age? Bom, ele destrói os micro-organismos pela desnaturação das suas enzimas. Mas o que isso quer dizer, Mai? Isso quer dizer que ele consegue desfazer as ligações químicas entre os aminoácidos. E com isso, eles alteram a conformação da proteína. E a gente sabe que muitas proteínas, quando elas têm sua conformação desfeita, elas perdem sua função, ou seja, elas ficam inativas. Mas, Mai, tem um tempo mínimo, uma temperatura mínima padrão para destruir os micro-organismos? Bom, gente, isso vai variar para os diferentes micro-organismos, porque a gente sabe que alguns têm uma maior resistência ao calor. Mas, o tempo mínimo necessário para que todas as bactérias sejam destruídas em uma dada temperatura, a gente dá o nome de tempo de morte térmica ou TMT, enquanto que a menor temperatura em que todos os micro-organismos são destruídos em 10 minutos, a gente dá o nome de ponto de morte térmica ou PMT. Na aula de hoje, nós vamos aprender um pouco sobre esterilização por calor úmido, pasteurização, esterilização e esterilização por calor seco. Vamos começar pela esterilização por calor úmido? Então, vamos lá. A técnica envolvendo o calor úmido, ela vai destruir os micro-organismos pelo fato de desnaturar as proteínas. Mais especificamente, ela vai desfazer as ligações de hidrogênio. Um exemplo de técnica envolvendo calor úmido é a fervura. Ela consegue destruir as formas vegetativas dos patógenos bacterianos, quase todos os vírus, os fungos e os seus esporos, em cerca de 10 minutos. Porém, há alguns micro-organismos que não são destruídos dessa maneira. Eles são mais resistentes e aí por isso esse método não é mais indicado. Outra maneira de esterilização por calor úmido, que é mais eficiente, é realizada em autoclave. Na autoclave é conseguido atingir temperaturas elevadas pelo vapor sob pressão. Esse método é o mais utilizado em ambientes da saúde. Ela só não é recomendada, quando o material que está sendo aí esterilizado, ele pode sofrer algum dano devido ao calor ou à umidade. Mas, ela é muito utilizada para esterilizar meios de cultura, instrumentos, vestimentas, equipamentos intravenosos, aplicadores, soluções, seringas, dentre outros materiais. O segundo método de controle microbiano envolvendo o calor é a pasteurização. Ela foi descoberta por Louis Pasteur, que aplicou essa técnica a princípio em cervejas e vinhos, mas ela é muito utilizada até hoje, ela é aplicada também no leite, ela foi reformulada para também ser aplicada no leite. É uma técnica que tem como princípio um aquecimento leve, mas é um aquecimento suficiente para destruir organismos que causam a deterioração do produto, sem alterar o sabor dele. Pode, acontecer de bactérias resistentes ao calor não serem eliminadas, porém, elas apresentam poucas chances de causarem doença ou até mesmo de deteriorarem o produto. O aquecimento também ele é menos eficiente em alimentos que são mais viscosos, mas tem como checar se a pasteurização foi eficiente. Na indústria dos laticínios, geralmente eles aplicam o teste da fosfatase. A fosfatase é uma enzima natural do leite e quando foi eficiente a pasteurização, essa enzima ela fica inativa. Além de pasteurizar, o leite também ele pode ser esterilizado por tratamentos de temperatura ultra elevada, que é aquela sigla UHT, que eu acredito que muitos de vocês já perceberam nas caixinhas. Então, ao utilizar esse tratamento, o leite ele pode ser armazenado sem refrigeração por vários meses.
Então, né, ela é uma técnica muito útil de ser aplicada em regiões, por exemplo, que são menos desenvolvidas, onde não tem tantas condições de refrigeração disponível. E a última técnica de controle microbiano que utiliza calor, que a gente vai discutir aqui na nossa aula, é a esterilização por calor seco. O princípio utilizado é a destruição, né, por efeitos de oxidação. E ela pode ser realizada por chama direta, que é o método de esterilização das alças de inoculação em laboratórios, que eu não sei se vocês já viram, mas é quando a gente utiliza aquele bico de Bunsen, que tem a chaminha, e aí a gente insere, né, essa alça de inoculação até ela ficar laranjinha, assim, como se ela estivesse queimando mesmo ali os micro-organismos. Então, é uma forma de esterilização. E temos também a esterilização em ar quente. Nessa técnica, os materiais eles são colocados em um forno por 2 horas a uma temperatura de 170 graus Celsius. Bom, pessoal, a aula de hoje é isso. Qualquer dúvida ou sugestão pode deixar aqui nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar seu like aqui no vídeo e compartilhar com quem possa se interessar pelo conteúdo. Muito obrigada e até a próxima!